Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O laço se quebrou e nós escapamos mais uma vez, igreja. E estamos aqui na casa do nosso Deus para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Amém, meu diácono Luciano. Abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37, no seu versículo 1 em diante. Uma palavra bastante conhecida, mas vai falar ao meu e ao teu coração nesta noite. Gênesis, capítulo 37, o seu versículo 1. Vamos ler até o 10. Pedi aos irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, não em reverência a mim, mas em reverência à palavra do Senhor, que vai ser lida nesta noite, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 37, seu versículo 1 em diante, que diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, que José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabra com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. E Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E mandou fazer uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos e odiaram, tendo inveja, e não conseguiu mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que lhe passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhe havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos ateando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se prostraram diante do meu feixe. Versículo 8. Seus irmãos lhe indignaram, querendo, acaso, governar como rei, ou dominar como senhor, e eles odiaram ainda mais por causa do seu sonho e das suas intenções. Depois José teve ainda outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos repreendeu com esta palavra: que sonho foi este que tiveste? Por acaso, então, eu e sua mãe e teus irmãos, e cada um deles, prostrarão o rosto em terra diante da tua presença? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa história que fala de José, filho de Jacó, louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem bastante conhecida, a qual nós vamos ler e vamos entender nesta noite. Uma passagem que fala de um jovem sonhador, um jovem que tinha os sonhos, o jovem que Deus tinha colocado sobre a vida daquele jovem um dom de interpretar sonhos. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que Jacó, ele amava José mais do que todos os seus filhos. A palavra vem dizer porque José foi filho da sua velhice. E a palavra vem nos dizer que Jacó fez uma túnica
colorida, de mangas longas, para seu filho José. E isso causou uma inveja muito grande pelos seus irmãos. Aquilo que o pai de José fez causou inveja porque eles achavam, por ser filhos mais velhos, o pai tinha também que fazer uma túnica da mesma forma para todos. Mas a palavra do Senhor bem clara dizer que Jacó, ele amava mais José. E a palavra do Senhor vem dizer que José estava no campo, pastoreando as ovelhas, as cabras, os animais do seu pai. Um menino que era como qualquer menino, como qualquer criança, como qualquer adolescente. Mas Deus agora derrama um dom especial sobre aquele jovem, um dom de interpretar sonho. E a palavra do Senhor vem dizer que ele tem primeiro um sonho. E ele chama seus irmãos alegres para contar este sonho. Porque bem sabemos que nós, quando nós temos uma conquista, temos uma vitória, queremos partilhar com a nossa família. Mas não sabendo aquele jovem, que depois que ele contasse o sonho que Deus deu para ele, a inveja que os irmãos dele tinham, iria aumentar mais ainda. Mas ele achava que seus irmãos iam chamar ele e dizer: José, que bom que você teve esse sonho, nós estamos aqui do seu lado. Mas a inveja aumenta. Porque quando eu e você nós temos algo que incomoda, muitas das vezes, até mesmo a nossa família, causa inveja, causa ódio. Mas Deus, ele tinha um plano sobre a vida daquele jovem. Então era necessário aquele jovem passar tudo aquilo que ele iria passar. Aí José chega para seus irmãos e diz: olha, eu tive um sonho, eu era um feixe, e vocês também eram. Mas quando eu estava de pé, vocês se prostraram diante de mim. Quando eu estava de pé, vocês se prostraram. Ou seja, vocês estavam me adorando. E ali subiu outra raiva sobre aqueles irmãos. Porventura nós vamos se prostrar diante de você. Porventura você vai ser algum Deus, algum governador. Porventura você vai ser alguém maior do que nós, para que eu venha se prostrar diante de ti. Mas Deus já estava dando um sonho de interpretação sobre aquele jovem. Porque lá na frente, quando ele estivesse lá preso, ele ia interpretar o sonho e ali ele teria vitória. E aí, passando este tempo, mais uma vez, ele tem outro sonho. E agora este sonho vai incluir a sua mãe e seu pai. Ele convoca o seu pai e diz: olha, eu tive mais um sonho. Eu tive um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Agora seu pai repreende e ele diz: olha, como? Você acha que eu sendo seu pai, eu vou se prostrar diante de você? Você acha que sua mãe vai se prostrar diante de você? E ali o pai dele começa a repreender aquele sonho. Ali José estava vivendo um tempo de sonhador. Assim como nós também temos nosso tempo de sonhador. Mas José, ele vai passar por 3 fases na sua vida. O tempo de sonhador, o tempo de frustração e o tempo de glória. O tempo onde ele vai ser, a glória dele não, a glória de Deus, mas ele vai ser vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que os irmãos de José saem para pastorear as ovelhas de seu pai. E por ele ser o filho mais novo, ele fica junto com seu pai, cuidando dos afazeres, ajudando seu pai na sua casa. E de repente seu pai diz: olha, José, vai ao encontro dos seus irmãos, porque eles saíram para pastorear, e até agora eles não chegaram, vai de encontro a eles. E ali José sai de encontro a seu irmão, a seus irmãos, melhor dizendo.
E aí agora começa a frustração na vida daquele jovem. Aonde ele achava que quando ele chegasse perto de seus irmãos, os seus irmãos iam receber ele de braços abertos. Mas antes dele chegar perto de seus irmãos, ele se perde no meio do caminho. E muitas das vezes nós se perdemos no meio do caminho. E nós chegamos a se questionar por que estamos perdidos. Mas Deus, ele propositalmente permitiu que José se perdesse no meio do caminho. E aí, chegando o homem, ele pergunta: onde estão meus irmãos? Para onde eles foram? Eles estão pastoreando as ovelhas. E aquele homem dá a direção a qual os irmãos de José estavam indo. E aí, quando ele chega perto de seus irmãos, um dos seus irmãos diz: olha, vem ali o sonhador. Vem aquele ali que anda contando vantagem, não é assim? Na minha vida e na sua vida. Vem aquele dali que se acha melhor do que todo mundo. Mas José, ele não se achava melhor do que ninguém. Eles que tinham inveja, porque José, ele tinha sonhos, José, ele tinha dom. E assim mesmo na minha vida e na sua vida. Quando Deus, ele derrama dom sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando Deus, ele nos permite sonhar e alcançar lugares maiores, pessoas, até mesmo de nossas famílias, vão se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Mas Deus permitiu. E quando José chega ali perto dos seus irmãos, ele diz: olha, vamos acabar com isso hoje. Vamos matar ele. Vamos acabar com isso. Porque meu pai ama mais ele do que todos nós. E eles já estavam prontos para fazer isso. Eles já estavam prontos para tirar a vida do seu próprio irmão. Aí o seu irmão mais velho, Rubens, chega e diz: epa, não. Ninguém vai tirar a vida de José. Ele é nosso irmão. Vamos pegar ele e jogar ele dentro da cisterna. Vamos jogar ele aqui dentro da cisterna. E aqui será o fundo do poço. Que bom, igreja, que ali foi o fundo do poço. Porque, igreja, quando eu e você está no fundo do poço, Deus se levanta para tirar cada um de nós. Quando eu e você está lá dentro, sem saída, sem perspectiva, quando eu e você está lá dentro daquele poço, onde não tem mais jeito para nenhum de nós, Deus se levanta e diz: agora eu entro com a minha providência. Agora eu entro, porque muitas das vezes, igreja, achamos que o fundo do poço é o final. Mas para muitos, o fundo do poço é o começo. É um começo para uma grande vitória. É um começo para tirar eu e você de situações que não agradam ao Senhor. Muitas das vezes achamos que ali não tem mais jeito, que vamos morrer, que ali é o final de todas as coisas. Não, é no fundo do poço que Deus vai dizer: meu filho e minha filha, agora eu me levanto do trono, pego pela sua mão e diz: venha, que agora eu te dou vitória. E era necessário José passar por isso. Era necessário José passar pelas invejas dos irmãos. Era necessário José ser jogado no fundo do poço, no calabouço. Mas você acha que ali foi o fim? Não. Aí, de repente, vem uma comitiva de estrangeiro. Deus diz: olha, é onde eu vou dar vitória a José. E aquela comitiva vem de estrangeiro, e seu irmão diz: não, não vamos matar ele não. Vamos entregar ele como escravo. Vamos entregar ele como escravo e vender. E que nós vamos falar para nosso pai? Nós vamos matar um cabrito, vai enrolar a túnica no sangue e vai entregar o nosso pai. E vai dizer que o animal feroz pegou ele e matou. Tudo permissão de Deus. Talvez você esteja passando situação e está dizendo: Deus, porque eu estou passando isso, é permissão dele. Talvez você esteja passando situação dizendo assim: eu merecia passar isso. Não, talvez você não merecia.
Mas para que o nome do Senhor viesse ser glorificado, você teria que passar por esta situação. E ali, quando aqueles homens estrangeiros estão passando, ele diz: olha, tem um escravo aqui para lhe vender. E ele vende seu irmão, sangue do seu sangue. E aí eles fazem o que eles tinham que fazer, tramaram e foram até o seu pai. E diz: olha, nós encontramos essa túnica aqui, ó. Será que o senhor reconhece que é de José? Será que é do teu filho? Está aqui, ó, melado de sangue. Talvez um animal feroz pegou ele e o matou. Só sobrou a túnica. Tome, veja. E a palavra do Senhor diz que quando Jacó, ele vê a túnica do seu filho, ele entra em luto. A palavra do Senhor diz que ele veste pano de roupa de saco e vive um luto eternamente. O luto até ele encontrar o seu filho. Mas no coração daquele pai ele tinha um pouquinho de certeza que teu filho não estava morto. Mas a palavra do Senhor teria que se cumprir. E agora José ele sai como escravo, apanhando, sofrendo, chorando, mas lá na frente ele iria entender porque tudo aquilo estava acontecendo na vida dele. É por isso que a palavra do Senhor diz: que eu faço com você hoje, você não entende. Mas lá na frente nós vamos entender porque foi necessário passar pelo sofrimento, porque foi necessário as percas, porque foi necessário acontecer coisas desagradáveis em nossas vidas, mas lá na frente nós vamos entender porque tudo isso aconteceu. E talvez naquele momento José não entendia. Talvez naquele momento José estava a se questionar, a murmurar. E na minha vida e na sua vida é assim. Começamos a se questionar, começamos a murmurar, a fazer perguntas ao Senhor: Senhor, por que isso? Senhor, por que está acontecendo isso? Mas nós temos de trocar o porquê e o para quê, e colocar o para quê. Senhor, para quê, Senhor? Qual é o propósito que eu estou passando nesta situação? Porque Deus não faz nada em vão na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes temos que passar sim pelo sofrimento, mas não será em vão não. Muitas das vezes temos que passar sim por coisa, por dificuldade, mas não será o fim. Então José ele vai com aquela comitiva, sofrendo. Porque, igreja, pode ter certeza, para a vitória vir na minha vida e na sua vida, tem que vir com sofrimento. A vitória que vem sem sofrimento é uma vitória mentirosa. A vitória que vem fácil, pode ter certeza, não vai durar por muito tempo. Mas a vitória que vem com dor, com sofrimento, que vem com choro, que vem com lágrima, muitas das vezes vem até com decepção, essa sim é a vitória que vai durar para sempre. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que sofrer para ganhar vitória? Não, eu não estou dizendo que você tem que sofrer, mas muitas das vezes o sofrimento vai ter que vir para a vitória vir também. Então aquele homem começa a trilhar um caminho de vitória. Pastor, criar um caminho de vitória sendo escravo, sim. Pastor, trilhar um caminho de vitória depois que foi jogado no calabouço, jogado no poço, sim. Trilhar um caminho de vitórias. E ele agora começa a trilhar o seu caminho ali, ó, sem saber de nada. Só o pai sabia o que iria acontecer com aquele homem. E agora aquele homem vai. E de repente ele chega no reinado. E agora aqueles estrangeiros começam a vender os seus escravos. E agora ele é vendido. Mas ele era um homem que tinha sabedoria. Um homem que as pessoas olhavam e diziam: olha, esse aí é um bom escravo.
Esse aí vai ter algo para me oferecer. E Deus ali já estava trilhando o caminho para aquele homem. E ali um casal compra aquele escravo. E ele agora começa a ficar dentro daquele lar. Mas agora vem uma acusação sobre a vida daquele homem, aonde ele não queria fazer. Mesmo assim, aquela mulher inventa uma história e acusa aquele homem que ele queria assediar. E agora aquele homem, ele vai preso. Saiu do calabouço, saiu de dentro do poço, andou no deserto como escravo, chegou em um lugar achando que ia ser um lugar de vitória, de repente vai preso. E agora ele fica ali dentro preso, sem ter feito nada, fica ali dentro preso, sendo acusado de coisas que ele não fez, fica dentro de um calabouço, dentro de uma prisão, sendo acusado de mentiras, mas ele estava seguindo o propósito de Deus. E quando ele está dentro da prisão, por consequência, 2 homens também entram na prisão. E ali José começa a contar sua história, começa a falar com aqueles homens. E ali José começa a ter uma infinidade com aqueles 2 homens, o padeiro. Só que algo muito interessante vai acontecer. E só José ele poderá intervir nesta situação. Aonde aquele todo reinado, aqueles magos, aqueles homens entendidos, não teve o poder para interpretar um sonho. Um sonho, um dom que um menino foi escravizado. Um dom que deu Deus para um jovem que foi jogado no poço. Um dom que deu Deus para um jovem que foi vendido como escravo. Mas tudo isso foi para amadurecimento dele. Tudo isso foi para que ele viesse ter entendimento daquilo que Deus tinha para a vida dele. Tudo isso que aconteceu foi para ele entender que Deus tinha algo grande sobre a vida dele. E muitas das vezes ficamos a se questionar, igreja. Porque nós somos questionadores mesmo. Nós questionamos o que Deus faz de bom para nós. Nós questionamos o que Deus faz de ruim para nós. Mas temos que entender que tudo é propósito dele. Tudo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E quando aquele homem está preso, ele interpreta um sonho para aquele homem, o padeiro. E aquele homem sai e diz: olha, não esqueça de mim. Não esqueça de mim. José fala para aquele homem. E quando estavam lá no meio do rei, no meio daquele povo, o rei chama e diz: olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí as 7 vacas gordas comiam as 7 vacas magras. E depois eu tive outro sonho de 7 espigas de milho. E aí aquele homem conta o sonho para José. E José diz: olha, eu sei, eu posso interpretar esse sonho. Eu posso mostrar para o rei o que é que está acontecendo. Mas aqueles homens não queriam dar crédito para ele, porque ele era escravo, porque ele estava preso por causa de uma acusação.
porque ele estava vivendo encarcerado, e aquelas pessoas não queriam dar crédito para ele, porque ele se achava que José não tinha condições. Assim é na minha vida e na sua vida. Muitos não querem dar crédito a você. Muitos acham, porque está no banco, porque não tem dom, porque não é pastor, não é diácono, não é obreiro, não é nada na igreja, só é membro, não quer dar crédito. Acha que você não é ninguém. Mas o homem pode até achar que você não é ninguém, mas para o homem não importa. O que importa é que Deus acha de mim e acha de você. Para Deus nós somos as meninas dos olhos do Senhor. E quando aquele homem manda chamar este homem chamado José, eu quero ver mesmo se ele pode interpretar os sonhos. E aí pede para tirar ele da prisão. E agora começa o tempo de glória. Como eu falei, José teve o tempo de sonhador, o tempo de escassez, de frustração, e agora é o tempo de glória, não dele, mas glória do Senhor. O tempo de felicidade, o tempo que Deus tem preparado para cada um de nós. Veja que ele passou 3 fases na sua vida, mas foi necessário. E quando ele chega perante ao rei, o rei pergunta: você pode interpretar esse sonho? E ele diz: sim, eu posso. Então interpreta esse sonho para mim. E o rei novamente conta o sonho para ele. E ele diz: olha, chegará o tempo de escassez sobre este reino. Chegará o tempo onde vai faltar alimento para todos os reinos. Então Deus está dizendo: olha, 6 meses, você vai juntar tudo o que você tem. E quando chegar o tempo de escassez, você vai ter até para vender para outros reinos. Você vai ter até para sustentar aqueles que não têm. Aí o rei agora diz: olha, muito bem. E o rei chama e diz: olha, a partir de hoje, este sonhador, a partir de hoje, esse que os irmãos tinham inveja, a partir de hoje, esse que foi jogado no fundo do poço, a partir de hoje, esse que foi levado como escravo, só depois de mim, tudo está nas mãos dele. Abaixo de mim é ele. Tudo que vocês precisarem está sobre as mãos de José. Tudo do meu reino, abaixo de mim quem manda é ele. Agora ele será como governador do meu reinado. Agora ele vai tomar conta de tudo o que eu tenho sobre este reinado. Imagine, igreja, um sonhador, um homem que seus irmãos tinham inveja, agora está mandando. Só o rei mandava mais do que ele. Só o rei tinha mais autoridade sobre ele naquele lugar. Ele agora começa a fazer tudo conforme Deus instruiu ele a fazer. Ele agora começa a guiar aquele povo. Ele começa agora a vender. Ele começa agora a ganhar dinheiro, enriquecer aquele povo. Vai chegar um ponto de seus irmãos e até esse reinado. Tem um reinado lá que está prosperando. Vamos lá ver se a gente consegue comprar alguma coisa para alimento de nossa família, alimento de nossos pais. E a palavra do Senhor diz que eles foram. Só que não é a palavra, é um ditado certo que tem: quem bate esquece, e quem apanha pode passar o tempo que for, meu irmão.
Um tapa levado, meu irmão, pode passar o tempo que for, você não esquece. E agora eles chegam lá naquele reino. Quem está lá? José. Quem está lá? O sonhador. Quem está lá? Aquele que eles desprezaram. Aqueles que eles tentaram matar. Mas nós não devemos pagar o mal com o mal. Se Deus permitiu que ele passasse por tudo isso, porque era propósito do Senhor. E agora aqueles irmãos chegam e pedem para comprar alimento. Pede para que aquele povo tivesse misericórdia da sua família. Que a sua família estava passando necessidade. O seu pai também não tinha mais condições de comprar alimento, de sustentar a sua família. Aí ele pede para que seus irmãos entrassem, deixa eles entrar. Só que José reconhece todos os seus irmãos. E agora ele disse: olha, nós temos que voltar e levar o alimento para nosso pai. José diz: não, vocês vão, mas deixa um aqui, deixa um irmão seu aqui. Deixa um deles aqui. Não, mas nós não podemos voltar, porque nosso pai já perdeu um irmão, já perdeu um filho. E se nós chegarmos lá sem nosso irmão, ele não vai suportar. Agora vocês estão com o coração doído? Agora vocês estão imaginando o irmão que vocês perderam? E mais um poderá ser morto? E por que vocês não pensaram antes? Aí José diz: não, vai e traga seu pai. Eu quero que você traga ele aqui. Quando você trouxer, eu libero o seu irmão. E a palavra do Senhor diz que eles vão em direção à casa de seu pai. E quando ele chegou lá, ele conversa com seu pai, diz: olha, sabe nosso irmão, nós tivemos que deixar ele lá. Porque para que a gente voltasse, para eles liberarem o alimento. Mas Davi já estava preparado, José já estava preparado tudo. José já tinha preparado tudo, porque ele queria dar honra a seu pai. Ele queria mostrar para os irmãos dele que, independente do que ele fez na vida dele, ele teria que perdoar todos os seus irmãos. E muitas das vezes eu e você ficamos com receios de perdoar aquele que nos feriu, aqueles que nos maltratou, aqueles que levantaram falso, aqueles que falaram calúnia sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: se você tem que perdoar, perdoe. Sabe por quê? O mal não está em você. O mal está naquele que te fez o mal. O mal não estava em José. O mal estava nos seus irmãos. Então perdoe. Se você tem que perdoar, perdoe. Libere o seu perdão. Independente do mal que lhe fizeram, perdoe. E quando José lhe pede para buscar o seu pai volta. E ali ele se encontra com o seu pai. Aquele homem que estava de luto. A palavra do Senhor diz que ele, assim que ele recebe a túnica de José, e vê aquela túnica melada de sangue, ele entra em um luto. O luto pelo seu filho. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele se encontra novamente com o seu filho, a alegria retorna para o coração daquele homem. A alegria retorna para o coração daquele homem que estava em luto, que estava achando que seu filho estava morto. Aquela tristeza que estava no coração daquele homem agora sai. E agora a tristeza dá lugar à alegria. E eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui com a tristeza no seu coração. Talvez você entrou aqui com a tristeza que você diz: Deus, por que eu estou vivendo com essa tristeza? E Deus está dizendo: hoje eu tiro a tristeza e coloco alegria no teu coração.
Hoje Deus está colocando alegria na minha vida e na sua vida. Hoje Deus está tirando aquela raiz de amargura, aquela raiz que nos faz mal, aquela raiz que não permite que eu e você libere o perdão, aquela raiz que fica dentro de mim e de você, a raiz de amargura, aonde não permite que eu e você seja alegre, seja feliz. Talvez aqueles homens, irmãos de José, estava vivendo no seu coração aquela raiz de amargura, aquela culpa que é levada no seu coração, de ter vendido seu irmão como escravo, de ter vendido seu irmão para passar necessidade, mas não sabendo eles que eles venderam, mas José prosperou. Então não se preocupe com o mal que fazem com você, não se preocupe com o levante que se levanta contra a sua vida. Muitas das vezes é até permissão de Deus, para que eu e você venha se chegar mais nele, para que eu e você venha trilhar nos caminhos do Senhor, para que eu e você continue firme e alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Então, nesta palavra que Deus colocou para a minha vida e para a tua vida nesta noite, 3 fases. A dor, todos nós temos. Vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida a fase da frustração, onde nós criamos uma expectativa, e quando nós colocamos essa expectativa no homem, a frustração vai vir. Mas depois da frustração, vai vir o tempo de felicidade, o tempo de glória, o tempo onde nós vamos cantar o hino da vitória, assim como José, ele cantou o hino da vitória. Então, nesta noite eu deixo esta palavra. Eu quero convidar aqui o ministério de louvor. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé nesta noite.